Olá! Cada vez que a gente trata de inovações, modernidade, nós nos deparamos com um universo que é necessário sempre e a cada momento conhecê-lo mais, ampliar os nossos horizontes. E esse é um grande desafio do mundo moderno, tanto do cidadão, dos vários setores, especialmente também da indústria e da empresa. Você já ouviu falar da tal da indústria 4.0? Pois é, a gente quer fazer uma abordagem desse tema hoje com o professor João Alvarez Peixoto, que é doutor em automação e controle. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por participar conosco. Prazer imenso estar aqui. Assusta um pouco, porque é um nome incomum, né? Indústria 4.0, né? E isto tem a ver exatamente com o quê? O primeiro assusta porque parece uma mudança, né? E nós, seres humanos, nós não somos aptos à mudança, né? A gente quer sempre continuar como está, né? Poxa, tá tão bom, né? Então, quando a gente começa a falar de indústria 4.0, a primeira pergunta que vem é a seguinte, né? Poxa, mas para que mudar, né? Tava tão bom assim, por que a gente tem que fazer essa mudança, né? Então, a 4.0, ele é um termo que ele foi cunhado lá num programa do governo alemão, lá em 2011, mas já existe iniciativas de indústria 4.0 desde 2006. Aqui no Brasil a gente fala em manufatura avançada, os americanos falam em smart grids, tá? Mas da onde que surgiu isso e por que surgiu isso, tá? Em função de padrão de consumo. Tá, ok? Até então, nós já tivemos outros 3 momentos na história, né? Onde que nos deparamos com esse susto, né? E nossos antepassados sofreram com isso, né? Tiveram que fazer essa mudança. Tivemos lá a primeira revolução industrial, quando mecanizamos os equipamentos, deixamos de usar a força bruta, né? Pô, isso facilitou bastante a humanidade, mas muitas profissões tiveram que evoluir, muitas pessoas tiveram que evoluir nas suas capacidades. Depois veio a produção em massa, porque começou pessoas a quererem comprar muito mais produtos e a indústria não conseguia, então, produzir a contento. Então, teve que haver tecnologias para que pudesse se produzir em massa. Depois as pessoas começaram a querer produtos iguais, né? Então eu queria um certo grau de repetibilidade. Os produtos tinham que sair idênticos. Então veio a automação industrial, estou falando lá da década de 70, tá? E as pessoas também tiveram que mudar, mais uma vez. Mas, nessas 3 revoluções, realmente houve um ápice tecnológico muito forte. E aí, com isso, as pessoas tiveram que aprender muito mais coisas num curto espaço de tempo. E nesse processo se chegou, na verdade, ao limite. O limite que necessariamente precisava dar um passo a mais? É o que se achava. Ou são processos interligados? Não, até são processos interligados, mas é o que se achava. Então, poxa, agora a gente já tem um sistema automatizado, já temos sistemas autônomos que garante uma certa repetibilidade, todos os carros, todos os refrigeradores, todos os utensílios domésticos saem com o mesmo padrão, tá tudo jóia. Só que o que se apercebeu? Que o mercado começa a mudar, né? Nós, consumidores, começamos a ser mais exigentes naquilo que a gente consome. Ou seja, nós não solicitamos mais um produto, e sim as suas funcionalidades. Nós queremos agora produtos diferenciados, tá? Tem uma brincadeira que eu costumo falar nas minhas palestras e junto com a aula também, que é o seguinte, se você tem filho no colégio, faça essa experiência. Quando eu for pegar ele na escola, verifica se existe 2 crianças com a mochila igual. Se você achar 2 crianças com a mochila igual, me manda uma foto, tá? Porque até agora eu não recebi nenhuma foto. Porque a gente quer mochilas diferentes. Você vai querer um calçado, você já procura aquilo que é diferencial. Quando você vai comprar um automóvel, você já está procurando funcionalidades específicas para o teu dia a dia. Ou é consumo, ou é performance, ou é segurança. E você vai comprar um utensílio doméstico, um refrigerador, um micro-ondas, você já sabe o que você já está querendo. Então, e isso, claro, surgiu por quê? Porque com o advento da internet, com o advento das redes sociais, se encurtaram os caminhos. Tudo é muito mais interativo. Claro. Então agora é muito mais fácil eu perguntar, é muito mais fácil eu saber quem está ofertando e o que está ofertando, e até para eu dizer, poxa vida, isso aqui é bom para mim, isso aqui eu quero para mim. E as pessoas começaram a querer. E aí agora vamos olhar para o outro lado da indústria. Poxa, eu estava com o meu sistema Fabril, todo ele montadinho, bonitinho, muito jóia, né? Só que agora as pessoas querem um produto diferente daquele que eu estou vendendo. E não é uma quantidade muito grande, não. Você não compra 100 carros, você compra um carro. Você não compra 100 refrigeradores, você compra um refrigerador. Então a quantidade agora ficou menor. Como organizar esse sistema Fabril para que atender agora essa baixa quantidade de produtos, mas com um grau de diversidade muito grande?
E aí, então, começou a ter essa necessidade dessas ferramentas digitais. E aí começou a internet das coisas serem utilizadas, a digitalização, virtualização, auto-organização de sistemas produtivos, sabe? Então, todo esse advento de recursos de computação dentro da indústria começou a vir o termo, poxa, mas então isso é uma indústria 4.0. E como isso, como você bem falou no início, poxa, mas isso assusta? Sim, porque por isso é que está sendo chamado de revolução industrial. Não, para mim ainda não é a revolução industrial. Não se assuste, não estou dizendo que o pior está por vir. Mas é que assim, ó, a gente não se reúne para fazer uma revolução, né? A gente faz as coisas acontecerem e lá na frente alguém olha para o passado e diz, puxa, aquela gente mudou aquele mundo. Então ali eles fizeram uma revolução. Mas realmente é algo bastante impactante, mas que está mudando a nossa vida no nosso dia a dia. É a tecnologia presente nas nossas coisas do dia a dia. Professor, como é que se concilia a ideia de globalização com esse conceito de personalização? Exatamente por isso, pelo grau de interação das coisas, né? Quanto mais eu consigo ver... É um global pessoal, personalizado. Exato, porque quanto mais eu consigo ver o que os outros têm, eu consigo formar a minha ideia de o que eu preciso. Tá? Porque nem sempre o que eu preciso é o que os outros têm. Já foi uma época que a gente vivia assim, tá? Em que a gente olhava, poxa vida, lá eles estão, na Ásia eles estão vendendo tal produto, eu quero ter um produto igual a esse. Hoje não, hoje a gente sabe o que está sendo vendido na Europa, poxa, eu quero um produto similar, mas não é exatamente aquele. Tá? Então, é a customização daquilo que o resto está fazendo. É muito mais em termos de funcionalidades do que de produto propriamente dito. Explicando um pouco melhor, eu não estou muito interessado no design ou no aspecto que esse produto vai ter, mas assim nas funcionalidades que ele vai me oferece. servir de prático para mim. Exato. Até na indústria do automóvel proporciona isso. A gente entra lá no site e monta o carro, né? A gente monta o carro que quer comprar. Consegue imaginar isso dentro do supervisor de produção da indústria, é isso? A pessoa montar o carro e solicitar? Então, a gente tem aquela ideia de que se eu for montar um carro azul, se eu querer um carro azul, eles vão montar um monte de carros azuis, né? Para poder vender. E não é. Se você entrar dentro de uma montadora de automóvel, é um carro azul que está sendo montado. O de trás ele é vermelho, o outro... Cada vez que chega numa estação de montagem, as máquinas se adaptam para montar aquela situação. Aquele pedido e aquela Aquele pedido. Agora, como é que nós aqui, falando em região, Rio Grande do Sul, como é que a gente se posiciona e se situa diante de tudo isso? Porque, aparentemente, para muita gente, tudo isso é algo ainda muito distante, muito louco e que não se chegará a vivenciar isto. Dá para afirmar isso? O nosso mercado aqui, minha experiência profissional, né, nessa área, tá? Eu trabalho em automação já há quase 34 anos, tá? E por muito tempo eu trabalhei em convívio direto com empresários, né, em função de projetos de inovação dentro de indústrias. Querendo ou não, né, a característica aqui do gaúcho, nós da região sul aqui, nós somos muito céticos, né? Então, e conservadores. Exato. Então, existem muitas empresas que ainda são empresas passadas de pai para filho, né? A gestão passa de pai para filho, mas a cultura não passa. A cultura continua sendo ainda do avô. Não que isso seja ruim, para muitas ainda é muito boas. E, aliás, tem grandes empresas que só são grandes empresas por ter essa cultura, tá? Isso a gente tem que valorizar. Então, mas existem alguns mercados que ele começa a perder seus nichos, tá? Se a gente pensar na indústria calçadista, foi há pouco tempo atrás, a gente já teve um grande recuo, né? Em função de que outros mercados ofereceram esse grau de diversidade. Então, se você não tem como ofertar, alguém vai chegar e vai ofertar, e aí você começa a perder esse mercado. E aí, quando a gente começa a perceber que outros mercados, por exemplo, a questão do agronegócio, já está atento a isso, isso me deixa bastante feliz. Por quê? Porque vai acontecer, né? Se esse mercado não se antenar, que o produto ele vai cada vez mais ser diversificado, cada vez mais eu tenho que ter esse grau de interação e principalmente reduzir as minhas despesas, né? E muitas vezes reduzir despesa não é reduzir insumos, mas reduzir desperdícios, tá? E essas ferramentas digitais, elas ajudam muito isso, a reduzir desperdícios, tá? Então, já está prevendo isso, outros mercados já estão fazendo. Então, eu vejo o seguinte, a gente não faz indústria 4.0 porque é bonito, ou porque está na moda. A gente faz porque é necessário. E se ela não for necessária, não o faça, né? Continue com a sua indústria. A gente sabe que alguns mercados nem automação a gente ainda tem. Não vamos ser hipócritas aqui, tá? Mas o que se precisa? Se precisa ter um grau de automação,
para que tu possa ter a interatividade, de poder rastrear, de poder usar ferramentas digitais, de poder melhorar o teu negócio, né? A questão hoje que se fala, e no contato que eu tenho com alguns empresários, dizem, mas o meu negócio está funcionando bem. E a pergunta que se faz é o seguinte, por quanto tempo? E é isso que é o teu futuro, esse que é o teu horizonte. Agora, como é que o cidadão comum, o cidadão das nossas cidades, enfim, podem se adequar a isso? Como é que eles vão transitar nesse processo? Já que muitos, inclusive, têm dificuldade hoje com ferramentas que se tem aí, já até de alguma forma superadas. Exato, exato. Então, isso é interessante sempre que a gente olha para o futuro, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado, né? A gente já viveu essas coisas, né? Então, aquele susto inicial já passou, entendeu? A gente não pode ficar tão desesperado assim. E eu que sou professor na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, então, junto com meus colegas, nós estamos preparados para dar esse suporte. Porque as pessoas, cada vez mais, elas precisam aprender. E aprender não só o seu ofício, mas todo o seu entorno. Todas as ferramentas que tu pode utilizar no seu ofício, tá? Então, a gente costuma fazer uma brincadeira que é o seguinte, assim como existe a indústria 4.0, nós também teremos que ter o profissional 4.0. E esse profissional 4.0, ele é oriundo do aluno 4.0, tá? Então, desde o banco da escola, o aluno ele tem que ser muito mais interativo. O que nos deixa feliz é claro que a próxima geração que está chegando, ela já é 4.0, ela já é interativa. Tá? Se for olhar a geração que hoje está no ensino fundamental, ela é totalmente interativa. Ela dá um celular na mão dela, ela consegue ver o que existe no mundo, tá? Mas claro que nós não vamos jogar fora essa geração, muito pelo contrário. Não, essa geração é que vai tocar esse país, essa geração é que vai fazer esse país funcionar. E aí então como é que funciona isso? Elas vão ter que se especializar. Cada vez mais as pessoas têm que se especializar. E o que deixa contente isso que eu queria tranquilizar um pouco as pessoas, que diferente das outras revoluções, tá? A gente não precisou aprender uma nova tecnologia. O que está sendo usado é a mesma tecnologia que já existe. Então você não precisa fazer um novo curso, você não precisa fazer uma nova graduação, um novo doutorado, um novo mestrado. Não, você precisa especializar nessas ferramentas. E quando você não tem capacidade de especializar em todas, procure alguém que já está especializado e faça interação, interaja com essas pessoas. Cada vez mais saber, vamos voltar ao exemplo do agronegócio. Poxa, mas então agora eu vou ter que aprender como é que se faz rastreabilidade? Não, tu vai ter que saber quem faz rastreabilidade. Procurar esse profissional, que muitas vezes está lá no banco da escola, lá no curso de computação, e trazer esse profissional para dentro do teu negócio. Talvez tu vai ter que trazer alguém da automação para fazer com que o teu processo seja mais interativo, que tu consiga verificar toda a performance do teu equipamento. Talvez agora tu vai ter que trazer a pessoa lá do financeiro para poder entender um pouco mais o teu negócio no sistema interativo. Talvez agora tu vai ter que achar o marketing 4.0, porque agora tu não está mais vendendo produto, tu está vendendo soluções. Mas soluções para quê? Para desejo de pessoas. E qual é o desejo dessas pessoas, tá? Então, é muito mais nesse grau de interação do que propriamente ter que fazer um novo aprendizado. Então, isso não é tão traumático assim. E aquela história, né? Você não sobe uma escada dando um passo de 100 degraus, né? Tu vai um degrau de cada vez, tá? Paulatinamente. Quer dar um passo grande? Dá o primeiro passo. Faça a primeira coisa. A indústria do calçado está fazendo, a indústria automotiva já está fazendo isso há bom tempo, tá? Outras indústrias já estão fazendo, o próprio agronegócio já está fazendo. Existem colheitadeiras que funcionam a partir de GPS. Você lembra como é que funcionava antigamente para fazer a rastreabilidade? Isso eram pessoas medindo fazendas. Hoje não existe mais isso. Hoje tu faz através de um GPS, tu consegue fazer essas... Então essas tecnologias, elas estão aí. Só a questão é que destino nós vamos dar para elas. Claro. Agora, professor de educação, onde é que entra nesse processo todo, já que a gente tem um processo educativo no Brasil precarizado? O Rio Grande do Sul nem se fala, né? Com tudo que se tem aí de falta de recursos, de investimento, de valorização de profissionais, enfim. Como é que se conciliam essas coisas? Claro que a gente vai ter que ter políticas públicas nesse respeito, tá? A gente não pode só achar que as pessoas vão resolver todos os problemas, né? Eu tenho um filho de 12 anos e ele falou um dia uma coisa que eu achei muito interessante, que me marcou. Ele disse assim, ó, pai, aprendizado é 80% aluno e 20% o professor, 20% a escola. Então, é muito mais a pessoa que faz. Mas a gente também não pode fechar os olhos para esses 20%. Então, claro que tem que ter políticas públicas que promovam essas escolas, que promovam essa educação um pouco mais interativa, que instigue o aluno não só a aprender aquilo que está sendo colocado ali naquele currículo, mas que faça ele olhar todo o entorno que existe dentro daquela matéria. Seja geografia, seja matemática, seja física, ele está lá muito mais para não só
aprender as técnicas, mas os métodos de resolução de problemas. Porque o que se precisa lá no mercado de trabalho são métodos de resolução de problemas. Então, treinar isso nos bancos escolares, isso é muito importante. Parte de nós, professores, também instigar isso, né? Então, a educação é tudo, né? Não é a tecnologia que vai mudar o mundo, é a educação que vai mudar o mundo. Então, a gente tem que começar isso desde os primeiros anos e passando também pelos bancos de universidades, né? Porque a gente também costuma dizer que, não, mas o ensino fundamental, o ensino médio, talvez não resolva todos os problemas, mas depois na universidade a gente resolve. Não, a gente não resolve. É bom que todos façam a sua parte, né? Nós temos que sim fazer a nossa parte, né? Mas tem que haver políticas públicas nesse sentido. Em termos industriais, isso já até aconteceu, tá? E vem acontecendo, eu sou prova disso. Em 2016, o próprio BNDES lançou uma linha de crédito para empresas que queiram fazer projetos na área de indústria 4.0, com valores em subvenção. E isso é bom, isso é um incentivo, tá? E ali eu trabalhei em projetos com algumas empresas nesse sentido, e ali a gente nota o grau de maturidade do empresário, né? Quando aparece um termo tão novo, né? Tão impactante desse jeito. Então, a primeira coisa é um susto, mas depois a pessoa vai se acalmando e vai dando um passo. Voltando à questão da escola, sim, a gente não pode ignorar que a educação é tudo e ali sim seria o grande alicerce. Eu vejo hoje que a indústria 4.0 ela inicia pela indústria porque ela tem que iniciar, porque a gente tem que resolver esse problema de organizar o sistema produtivo para atender o mercado que está consumindo hoje. Mas se a gente pensar no futuro, a gente tem que pensar lá no banco da escola. E é para isso tem que ter política pública. E não dá para ser fazendo isso atrasando salário ou não dando recurso suficiente para que tu possa dar uma boa aula, né? Para que se haja um ensino de qualidade. Rapidamente, se possível, professor, se diz, alguns estudiosos aí definem a ideia de que a tecnologia emburrece no sentido de tirar a capacidade de criticidade, enfim, do cidadão. É isso mesmo? Será? Eu tenho um aluno que usa essa expressão, tá? Eu dou aula na área de tecnologia e aí eu falo lá um monte de coisas sobre programação, só isso. E quando eu termino a explicação, o aluno fala para mim, será, professor, que é assim mesmo? Então, acho que isso não é verdade não, tá? Porque assim, ó, isso depende da maneira com que tu trata a tecnologia, né? A tecnologia, ela não existe para te pregar ela e aplicar. Eu não estou falando de técnicas, não é pegar técnicas e aplicar técnicas. Por muito tempo, nós tivemos escolas técnicas, né? Que eram pegar que é uma coisa específica. Que é pegar e executar, pegar e executar. Hoje não, hoje a gente trabalha com métodos. E o método ele serve para ser criticado, tá? Então hoje, cada vez mais, os engenheiros que nós formamos lá na UERGS, todos eles são críticos, eles criticam, eles têm autocrítica, eles criticam a própria tecnologia, eles criticam a própria indústria 4.0. Então por isso é que eu me reporto essa palavra desse meu aluno que fica sempre na minha cabeça. Será, professor? Será que é assim mesmo? Temos, na verdade, muito serás, né, nesse contexto. Professor João Alvarez Peixoto, obrigado pela gentileza, obrigado pela entrevista aí. É um prazer, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ela existe para isso, né? Nós temos dentro da nossa missão, que é fazer o desenvolvimento regional, né? Então, não faria sentido um assunto tão grande e que vai impactar tanto as nossas vidas no presente e no futuro próximo e que a Universidade do Estado não tivesse presente. Então, nós estamos presentes nesse assunto, estamos aí para ajudar não só as comunidades, mas todo o empresariado e todo o entorno nesse futuro próximo. Muito bem. Professor João, doutor em automação e controle, foi o nosso personagem de hoje. Obrigado, até a próxima.